Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos conversar sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Hoje a gente vai mergulhar numa das cartas assim mais vibrantes e apaixonadas do apóstolo Paulo. Vamos explorar a mensagem central que ele mandou para as igrejas da Galácia, uma região onde a fé que tinha acabado de nascer ali enfrentava uns desafios bem sérios. Qual era a crive e qual a resposta poderosa de Paulo que ecoa até hoje? Bom, vamos desembrulhar isso. Então, a Galácia, naquela época, ficava ali na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Era habitada por povos de origem celta, mas já com bastante influência greco-romana. E Paulo evangelizou essa região nas viagens dele. Ele estabeleceu comunidades cristãs lá, formadas principalmente por não-judeus, os gentios. E essas igrejas foram, assim, um marco da expansão do evangelho para fora das fronteiras judaicas. Mas parece que, logo depois que Paulo foi embora, a coisa complicou, né? Chegaram outros mestres. Exatamente. Pouco tempo depois da partida de Paulo, chegaram outros ensinadores, que a gente conhece como judaizantes. Eles vinham de um contexto judaico-cristão e ensinavam algo diferente. Diziam que, para ser realmente salvo e parte do povo de Deus, não bastava só crer em Jesus. Os homens gentios precisavam também ser circuncidados e seguir a lei de Moisés. Nossa, isso deve ter gerado uma crise profunda, né? Porque colocava em xeque justamente o que Paulo tinha ensinado. Totalmente. Colocava em xeque a essência do evangelho da graça. E Paulo ficou indignado, claro. Ele via isso como um retrocesso, um retorno à escravidão da lei, sabe? Anulando a liberdade que Cristo trouxe. Imagino a força da reação dele. E esses grupos também questionavam a autoridade de Paulo como apóstolo, certo? Como ele lidou com isso? Sim, questionavam. Então, diante disso, Paulo defende vigorosamente o chamado apostólico dele. Ele afirma, olha com todas as letras, o evangelho que eu anuncio não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu o recebi por revelação de Jesus Cristo. E o que é fascinante é como ele usa a própria história de vida dele, de perseguidor ferrenho a apóstolo, como prova dessa comissão divina. Ele não recebeu de segunda mão, nem mesmo dos apóstolos em Jerusalém no início. É verdade. Ele até menciona aquele episódio tenso com Pedro em Antioquia, né? Exato. Ele relembra esse confronto público que teve com Pedro. Pedro, por receio dos judaizantes, começou a se afastar dos cristãos gentios na hora das refeições, e Paulo repreendeu ali, na frente de todo mundo, por não andar de acordo com a verdade do evangelho. Isso serviu para mostrar que, em Cristo, essa barreira entre judeus e gentios tinha caído, não havia mais essa distinção. Entendi. Então, essa defesa da autoridade dele e esse exemplo com Pedro prepararam o terreno para ele chegar no ponto principal da carta, imagino. Precisamente. Aí ele chega no coração da mensagem, a justificação pela fé. Ele declara de forma muito enfática que ninguém é declarado justo diante de Deus por obedecer à lei. Ninguém. Mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Ele argumenta que a promessa de Deus a Abraão, aquela de abençoar todas as nações através dele, veio muito antes da lei mosaica. E essa promessa se cumpre em Cristo. Faz sentido. E a lei, então? Qual o papel dela nisso tudo? A lei teve um papel importante, mas temporário. Paulo diz que ela serviu como um aio, ou tutor, para nos conduzir até Cristo. Ela mostrou a realidade do pecado, a nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente. Mas tentar voltar para a lei agora, depois de Cristo, seria desprezar a graça de Deus e o sacrifício de Jesus. Seria como dizer que a cruz não foi suficiente. Entendi. Então, a justificação pela fé nos leva a uma liberdade em Cristo. Mas essa liberdade, como evitar que ela seja mal interpretada, tipo, como uma desculpa para viver de qualquer jeito? Ótima pergunta. Paulo se antecipa a isso. Ele conecta diretamente essa justificação pela fé com a verdadeira liberdade em Cristo. Mas ele alerta. Olha, essa liberdade não é um pretexto para viver segundo os impulsos egoístas da natureza humana, o que ele chama de carne. Pelo contrário, é uma liberdade para viver guiado pelo Espírito Santo.
Aí ele faz aquele contraste famoso entre as obras da carne, imoralidade, idolatria, discórdia, ciúmes, iras, facções, invejas e por aí vai. Sim. E o fruto do Espírito, que é um só fruto, mas com várias características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então essa nova vida no Espírito é que capacita o crente a viver de um jeito diferente? Exatamente. É o Espírito que nos capacita a amar e a servir uns aos outros. E ao fazer isso, a gente acaba cumprindo a essência mais profunda da lei, que o próprio Jesus resumiu como amor a Deus e ao próximo. Por isso ele também fala sobre a vida em comunidade, levar as cargas uns dos outros, restaurar quem caiu com espírito de brandura, evitar o orgulho e a comparação. Tudo isso é fruto dessa vida guiada pelo Espírito. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, a mensagem central da carta aos Gálatas, essa defesa fervorosa da salvação unicamente pela graça, que a gente recebe mediante a fé em Jesus Cristo, sem precisar das obras da lei. É um chamado muito poderoso para a gente viver na liberdade que Cristo conquistou para nós. Uma liberdade que não é para fazer o que der na telha, mas que se manifesta através do amor e do serviço ao próximo, sempre guiados pelo Espírito Santo. É uma mensagem assim vital contra qualquer tentativa de adicionar exigências humanas à simplicidade e à suficiência do Evangelho. Assim conversamos sobre a Carta aos Gálatas. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente.